Bem-vindo aqui! Como essa semana foi aberta a temporada de divulgação de resultados do exercício de 2021, nós voltamos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, fazendo uma análise agora sobre o Bradesco e os resultados do banco para o ano de 2021 e como ele chegou a 26 bilhões no seu lucro líquido. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, dê seu like, se entendeu o seu dislike, faça o seu comentário, a sua pergunta para que eu possa direcionar o conteúdo do canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Então vamos nos utilizar da apresentação que o banco fez ainda no dia de hoje, dia 9 de 2 de 2022, dos seus resultados do quarto trimestre relativo ao exercício de 2021. Fazendo um apanhado geral e também vamos utilizar o relatório de análise contábil. E aqui a gente já pode olhar rapidamente alguns dos destaques financeiros que o banco divulgou. Então, conforme no início do vídeo, veja aqui, lucro líquido recorrente de 26 bilhões que o banco teve no exercício de 2021, um crescimento aqui de 34,7% frente ao exercício de 2020. Também o banco registrou um retorno anualizado sobre o lucro líquido do banco em 18,1%, um crescimento de 3,3 pontos percentuais comparado ao exercício de 2020. O índice de eficiência do banco, um índice relativamente bom, 46%, esse índice quanto menor, melhor. Isso aqui significa o que a despesa do banco ela faz parte de tudo aquilo que o banco arrecada do ponto de vista operacional. Então ele pega as suas receitas e você vê qual é o percentual das despesas para que ele chegue naquela receita. Então, quanto menor, melhor por conseguinte. Quanto aos seguros de previdência e capitalização, vejo que o banco aqui teve um decréscimo, foi para 11,5 bi, caindo aqui 5,5% frente ao exercício de 2020. E por fim, juros sobre capital próprio e dividendos do banco, chegando aqui a 9,2 bilhões distribuídos, um payout aqui de 21,44. Isso aqui computando o quarto trimestre de 2021, um acréscimo de 67% frente ao exercício de 2020. No ano como todo, o banco fica com payout ali em torno de 44%. Quanto à digitalização do banco, você pode observar que no exercício de 2021 houve esse aumento de 5,3 milhões de correntistas digitais. Você pode observar aqui que as transações financeiras, tanto feitas pelos ambientes móveis, o móvel ou internet, no caso aparelho de celular, teve um crescimento de 64% frente ao exercício de 2021, totalizando aqui 2,1 bilhões de transações. Se você verificar o crescimento de transações nas plataformas móveis, teve esse aumento de quase 98%. Daqui você pode tirar algumas conclusões bastante interessantes do ponto de vista móvel. O aumento de investimentos pelas plataformas móveis, internet, ou seja, os canais digitais, 46%. Emissão de cartões foi quase 6 vezes maior que 2020. E transações de pessoa física, por exemplo, do ponto de vista de contratação previdenciária, aumento de 60%. Na capitalização 114% e seguros, muito interessante aqui, 81% de aumento frente ao exercício anterior. Por conta desses números, o banco anunciou na divulgação dos seus resultados na teleconferência que ele está acima do conjunto, inclusive das fintechs. E aqui, para quem gosta das fintechs ou que tem algum receio das fintechs frente aos bancões, isso aqui é uma resposta bastante interessante que você até pode depurar para ver se realmente encontra uma relação de sobreposição fintech sobre bancões ou o contrário, bancões sobre fintechs, pelo caminho que a gente está verificando aqui e que a gente viu em outras apresentações de bancos, a gente verifica que talvez as fintechs acabem perdendo a sua margem. Um dos segmentos do banco muito forte é justamente a parte de cartões, e aqui tem a expansão da base de clientes em cartões. Veja que o saldo da carteira, e ele está aqui em bilhões de reais, isso para pessoas físicas, ele salta relativo ao quarto trimestre de 2020, de 42 bilhões para 54 bilhões,
um aumento de 30,5%. E nas receitas dos serviços, que é algo também bastante interessante para a arrecadação do banco, veja aqui que de 2.000, e aqui está em bilhões também, a receita por serviços dessa base de cartões, veja que salta de 3 bilhões para 3,3, um aumento aqui de 9,7% frente ao quarto trimestre de 2020. No segmento de financiamento de veículos, veja que o banco se torna, então, líder de mercado aqui. Então ele passou desde, vamos ver aqui, novembro de 2021, ocupando hoje a faixa aqui dos 16% do mercado. Agora vamos dar uma olhada nos resultados financeiros relativo ao quarto trimestre de 2021. Para dar uma simplificada, vamos ficar aqui apenas no lucro líquido. Veja que conforme a gente tinha colocado no início do vídeo, o lucro líquido recorrente em 26 bilhões. No entanto, veja que tem um efeito não recorrente aqui embaixo, que é essa realização, reclassificação de instrumentos financeiros. Então, aqui teve um fator acrescido de aproximadamente 1.800. E outros aqui que eu não vou citar porque eles são um pouquinho de menor monta, com exceção aqui da amortização de ágio de 824. Com isso, o lucro líquido contábil, que é aquele que eu vou utilizar durante essa apresentação, em torno de 21 bilhões e 900 milhões. Veja o quanto ele cresce se você fizer aqui um comparativo relativo ao exercício de 2020. Veja essa passagem que ocorre de 2020 para 2021, lembrando evidentemente, né, que nós tivemos um aumento em função do período pandêmico, em especial nos índices inflacionários, mas também no aumento da taxa Selic. De qualquer forma, um aumento bastante considerável naquele que nós vamos tratar. Então, nós vamos deixar o lucro líquido recorrente de lado e vamos tratar apenas do lucro líquido contábil para fim dos cálculos que nós vamos apresentar ao final deste vídeo. Com relação à carteira de crédito, veja que teve aumento aqui de 31,2% no financiamento imobiliário, que a gente também pode ver na parte de crédito, 30,5% no crescimento, ambos comparados ano a ano, que é esse AA que você está vendo aqui do lado, na parte do cartão de crédito. O que interessa aqui para nós é verificar as pessoas jurídicas. Veja que, em relação ao exercício de 2020, houve um acréscimo no total, tanto para grandes empresas quanto para microempresas, em 15,3%, sendo que o maior crescimento foi de micro, pequenas e médias empresas, crescimento de 24,5%, e no crédito das grandes empresas em 11%. E agora, colocando um olhar sobre as pessoas físicas, veja que o aumento do crédito pessoal consignado frente ao exercício de 2020 teve esse crescimento de 20,7%. O financiamento imobiliário, conforme nós já anunciamos aqui em cima, em 31,2%. O aumento, então, nos créditos decorrentes do cartão de crédito em 30,5%, conforme também nós havíamos citado aqui em cima. No crédito direto ao consumidor ou leasing de veículos, veja que aumentou 11,7% e o crédito de pessoal 21,2%. O crédito direto ali no banco e os demais produtos da carteira de crédito, um crescimento de 17,1%, totalizando assim um aumento total, descontado a variação cambial, de 18,3% na carteira de crédito do Bradesco. E agora, com relação à provisão para risco de crédito, você pode observar aqui que despesa para provisão para devedores duvidosos expandida aqui em bilhões, em 4,3 bilhões, representando aqui, frente à carteira expandida atualizada do banco, em 2,1%, sendo que em torno de 3% é considerado em níveis confortáveis, então o banco está aí em níveis confortáveis. Quanto em valores, a provisão para devedores duvidosos, PDD, em bilhões, aqui está em 45,2 bilhões, representando do total da carteira do Bacen, do Banco Central, 7,4%. Essa é a contribuição do banco. No índice de cobertura, 2,61%, a gente não se tem certeza assim, sobre o número ideal, mas em torno de 300, então está abaixo de 300, está numa posição também confortável o banco. E nesse caso aqui, esse índice de cobertura que nós estamos referindo é para aqueles provisionamentos acima de 90 dias. Onde acima de 90 dias é aqueles que deixam de quitar as suas dívidas de crédito acima desse período. O índice de inadimplência do banco, então, acima de 90 dias você pode verificar, aqui eu já deixei marcado para você,
mas eu vou fazer uma saliência aqui em 2,8%. Quando a gente sabe aqui em torno de 3, começa a gerar aliás, acima de 5 começa a gerar alguma preocupação para o banco. Então em 2,8 está bastante confortável, e 2,8 também aqui embaixo, para no período entre 15 e 90 dias. O de cima é acima de 90 dias. O que pode eventualmente chamar atenção é esta linha. Veja que tem uma linha azul aqui, e ela cruza depois uma linha cinza e continua essa linha azul, e hoje é onde existe o maior índice de inadimplência, em 3,8, e essa linha azul diz respeito a pessoas físicas. Então, onde o banco pode ter uma maior preocupação é entre pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas. Da mesma forma, esta linha se apresenta para aquelas inadimplências de 15 a 90 dias, e aí sim, um score mais alto em 4,1, podendo aí chamar a atenção do banco para esse nível que pode vir a se tornar crescente. Olhando aqui para as despesas totais, você pode verificar que teve um aumento aqui de 6% nas despesas de pessoal, 1,3% nas despesas administrativas, tudo isso aí comparando os exercícios 21 e 20, 2021 e 2020. Mas as despesas totais ficaram em tranquilos 1,1% no comparativo ano a ano. E aqui você pode ver onde teve essa evolução, no 1,1%, onde eu já deixei marcado para vocês. O que chama atenção é que, se você pegar o comparativo trimestre a trimestre, bom, aí já é diferente. É 12,1%, e um dos maiores fatores que implicou foi justamente este acordo coletivo bancário, e mais o crescimento aqui do GPM e do IPCA. O Bradesco, no caso diferente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, ele tem embutido junto consigo, junto dentro do próprio banco, a parte de seguros, previdência e capitalização. No caso do Banco do Brasil tem BB Seguridade, é uma outra empresa, assim como a Caixa Econômica Estadual tem a Caixa Seguridade, que é uma outra empresa, se tornando assim uma holding. No caso aqui o Bradesco, o que acontece é que na parte de seguros, o seu lucro líquido teve esse aumento de 18,9% no comparativo trimestre a trimestre, e de 4,4% no comparativo anual, referente ao exercício de 2021, sendo que o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido passou de 14,3% para 15,6%. Quanto ao resultado das operações, você pode verificar que, se nós expurgarmos o efeito da pandemia, o efeito da doença em si, então haveria um crescimento aqui de 18%. No entanto, com esse efeito que foi considerado aqui por conta da sinistralidade, em função da doença pandêmica, então houve essa redução de 5,5% dentro do resultado total da operação. Na evolução dos prêmios, você pode verificar que, no comparativo anual, um crescimento de emissão de prêmios de 10,9%, um crescimento bastante interessante. E aqui, acho que finalizando então, pelo índice de Basileia, observe que o vermelhinho aqui é o capital principal do banco, esse que é 12,5% em percentual. E o capital complementar, que é esse que está em azul, 1,2%. Então, o capital total, o índice total, aliás, de Basileia, em 13,7%. Eventualmente o banco aqui deve ter feito mais alguma captação, já incorporando, que elevaria para 15,8%. Mas nós vamos trabalhar com 13,7%, porque a gente expurga esse fator que não é recorrente para o banco. E lembrando assim, o que é o índice de Basileia? O banco ele toma dinheiro e empresta dinheiro. Aquilo que faz parte do capital do banco é esse índice de Basileia. O restante é aquilo que as pessoas aportam para o banco, através da poupança, CDBs e outros produtos que o banco oferece. Então ele capta esse recurso por uma porta e faz o empréstimo por outra porta, e assim ele faz girar e aumentar o seu capital. Então o índice de Basileia é o quanto ele contribui nessa fatia. E o dele é de tá aí 13,7%, que nós vamos considerar aqui, sendo que o Banco Central ele faz uma referência ali em torno de 11% a 12% para estar numa margem mais segura. E agora pegamos todo aquele conjunto de dados e trazemos para a nossa tabela comparativa para que você possa verificar como está o Banco Bradesco frente aos demais bancos. Eu não vou falar dos demais bancos, vou ficar aqui, depois você pode entrar lá no
Instagram aqui do canal, que é o MH Investir, e lá você vai ter essa tabela disponibilizada para que você possa por si só fazer sua conclusão, e ainda vou marcar aqueles pontos que eu acho mais favorável a um e a outro banco. Mas, por enquanto, o que eu quero dizer para você é aqui. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do banco, então você pode verificar que o Bradesco está em 18,1%. Então ele está num score relativamente bom, se consolidando aqui como um bom banco em termos de retorno. O retorno anualizado sobre os ativos do banco em 1,6%. Está aqui dentro de uma média dos demais bancos. Índice de eficiência de 46,9%, então a gente já verificou, tem um bom índice de eficiência, que é justamente o quanto participa a despesa para que ele possa gerar a sua receita. E o índice Basileia, conforme nós havíamos falado agora por último, ao final da análise, em 13,7%, então o índice Basileia confortável de acordo com o indicado pelo Banco Central. E agora, os dados que aqui nós fomos colocando, nós tivemos que buscar no relatório contábil do banco relativo ao ano de 2021. Então, por exemplo, o PL aqui, como é que nós fizemos? Nós pegamos aquele lucro líquido, nós fizemos não com base no lucro líquido recorrente, mas no lucro líquido contábil do banco de 21 bilhões. Nós pegamos esse lucro líquido e aplicamos o payout que o banco anunciou de 44%. Então tiramos 44% desse valor. Pegamos esse valor, esse resultado, esses 44% dos 21 bilhões, e dividimos pelo número de ações que o banco possui, que é em torno de 900, quase 10 bilhões de ações. Quando nós fizemos essa divisão, nós sabemos agora qual é o lucro líquido por ação do banco. Se nós pegarmos o valor da ação do banco e dividirmos pelo esse valor apurado, que é o lucro líquido por ação, então o banco tem um PL de 7,69. O que significa isso? Que se você investir no banco, a esse valor de 17,32, você vai receber de volta aí o retorno pelos valores que nós calculamos, então, para esse momento, em torno aí de 7 anos e meio. Bom, da mesma forma, nós pegamos o patrimônio líquido do banco, tudo que ele tem registrado lá no seu relatório contábil, e dividimos pelo número de ação. Se nós pegarmos, o que significa isso? Quando a gente divide o patrimônio líquido pelo número de ações, que nós temos o valor patrimonial por ação. Agora, se nós pegarmos de novo o preço da ação e dividirmos por esse valor que nós encontramos, nós vamos saber aqui o quanto o preço da ação pode estar distante do valor patrimonial. Isso pode nos indicar que uma ação esteja cara ou barata. Normalmente a interpretação que se faz é que se está abaixo de zero, a ação tem um indicativo de que ela possa estar barata. E se ela está entre 1 e 2, ela está mais ou menos dentro do seu preço, que seria o caso aqui do Bradesco, e se está acima de 2 é porque a ação provavelmente esteja cara, além de que esse valor, quanto ele se distancia de 1, mede o tamanho do risco de você investir naquela ação. Então, aqui você tem um risco minimizado de 15% aí para o valor que você está pagando pela ação nesse momento de R$ 17,32. E para saber os preços tetos, um olhando para o passado e outro fazendo uma projeção, nós podemos verificar que nos últimos 4 anos o Bradesco ele pagou em média R$ 1,07 por ação de proventos. Com isso, se nós pegarmos esse valor 1,07 e dividirmos por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, nós teríamos um preço teto aqui para o Bradesco de R$ 17,87. Da mesma forma, nós fizemos dentro da projeção, nós pegamos aqueles 21 bilhões que o banco obteve em lucro líquido e aplicamos o crescimento médio composto, aqui fornecido pela Status Invest. A gente não quis calcular, mas a gente acredita que está em torno desse valor, que é o crescimento médio composto, o crescimento médio anual que o banco tem dos últimos 5 anos. Então basta pegar os 21 bilhões e multiplicar por 1,0598, que nós vamos saber qual o lucro a ser projetado para o exercício de 2022, com base justamente nesse crescimento médio composto que o Status Invest nos forneceu.
Para esse no valor que nós encontramos, aplicando aqui o payout de 44% e dividindo depois o resultado pelo número de ações, então o Bradesco tem condições plenas de pagar ao longo do exercício de 2022 R$ 1,05. Veja que com essa projeção, porque a gente pegou o não recorrente, né, o lucro líquido, aliás, desculpa, nós pegamos o lucro líquido recorrente, R$ 1,05. Você pode utilizar o lucro líquido recorrente, aqui nós utilizamos o lucro líquido contábil. Com o lucro líquido recorrente, isso tende a subir, inclusive ultrapassar os R$ 1,06, mas a gente gosta de trabalhar nessa linha bem mais conservadora. Com isso, a mesma coisa, dividimos R$ 1,05 por 0,06, que é 6%, o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Isso nos daria, então, um preço teto projetado, agora olhando para frente, de R$ 17,54. Com isso, então, nós temos dois preços tetos agora, olhando para o passado, R$ 17,87, olhando para o projetado, R$ 17,54. Atualmente, a ação do Bradesco está cotada a R$ 17,32. Como é que a gente sabe qual desses bancos oferece uma melhor oportunidade? Você simplesmente divide o preço atual da ação pelo menor dos valores. Aquele que tiver a maior distância lhe oferece a melhor oportunidade. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero que você tenha gostado, você que pretende, tem a intenção ou já investe no Bradesco, que aí pode estar se encaminhando para em algum momento oferecer uma oportunidade. A meu ver, acredito que dentre os bancos existem oportunidades melhores. Se você gostou do vídeo, por gentileza, deixe seu like. Do contrário, seu dislike também é importante para nós. Se você é novo no canal ou se já circulou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. Faça sua pergunta, deixe seu comentário para que eu possa direcionar o conteúdo que aqui é colocado. E aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!